Tema: a vida de quem vive no Senhor é uma vida santa. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 ao 16. Ser santo significa ser separado do mundo. Isso não significa fugir do planeta Terra, e sim ser separado do pecado que é abominável. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 1 João capítulo 3, versículo 4. Aqueles que vivem pecando não podem agradar a Deus, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Quem vive no adultério, fornicação, na sensualidade, nas intrigas, discussões, bebedices, comilanças desenfreadas, mentiras, inveja, soberba, feitiçaria, luxúria, depravação sexual e moral, quem vive nessas práticas e em outras semelhantes não podem herdar o reino dos céus. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 a 8. Quem causa brigas e divisões entre os irmãos na igreja também não poderão entrar no reino de Deus. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Provérbios capítulo 26, versículo 20. Os santos de Cristo jamais podem ser convenientes e cúmplices no pecado dos outros. Devemos pregar a verdade em amor, mas o amor nunca deve se tornar um impedimento para a verdade da palavra de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículos 6 ao 18. Paulo também disse para os crentes verdadeiros se afastarem dos falsos irmãos, para que não venhamos a nos tornar iguais a esses hipócritas, falsos. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. O nosso corpo também deve ser santo, nas vestes, no modo de agir, de pensar, de se comportar em público e também no particular. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 ao 2.
O culto racional para Deus é que nós apresentemos o nosso corpo santo, limpo sem mancha do pecado, pois devemos odiar até as roupas manchadas pela carne. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo, a outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Carta única de Judas capítulo 1, versículos 22 ao 23. Como um cristão vai dar exemplo olhando para as mulheres com suas roupas sensuais? Não existe exemplo sem santidade, é necessário orar sem cessar, uma busca incessante pela santificação. As mulheres devem ser santas no vestir e nas ações também. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 ao 15. As mulheres não convém usurpar a autoridade de ensino do homem, nem devem ser mulheres mandonas sobre seus maridos, mas devem ser submissas, estar sujeita às ordens do marido. A submissão da mulher só deve ir até o ponto em que não quebram mandamentos do Senhor. As mulheres não devem usar maquiagens, brincos, saias coladas ou rachadas, mas que tenham suas vestes decentes e modestas, que sejam mulheres simples e dedicadas a aprender a palavra de Deus e a evangelização. Mulheres têm um papel fundamental na edificação da igreja, mas isso é assunto para outro devocional. Os homens devem ser santos em tudo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Por isso Paulo também diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Paulo queria dizer que a mesma santidade que convém aos homens também convém às mulheres. A palavra de Deus também diz ao homem como se vestir. O homem deve usar calças decentes, nada de roupas apertadas, decotadas ou sensuais. A calça do homem de Deus cobre todo o corpo, faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. Êxodo capítulo 28, versículo 42. Ninguém deve usar roupas com tecidos coladinhos que fazem o corpo suar. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Ezequiel capítulo 44, versículo 18. Os pastores e líderes deveriam ser verdadeiros exemplos nessa questão. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Êxodo capítulo 39, versículo 41. As mulheres da realeza de Israel tiveram que ver o juízo de Deus sobre elas, porque elas não se arrependeram de suas opressões, sensualidade, depravação e soberba. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, e os braceletes, as estolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis, e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os chales, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos?
calvície, e em lugar de veste luxuosa, panos de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada e teus poderosos na peleja. E as suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. Isaías capítulo 3, versículos 16 ao 26. Este texto nos disse que tanto as mulheres sofreriam as consequências por seus pecados, e os homens também participariam do juízo por concordarem e participarem dos pecados delas. Meus irmãos, vamos voltar à santidade do Senhor. Esta breve e simples reflexão não foram nem a metade do que deveria ter sido ensinado aqui. A paz do Senhor Jesus.